Olá, bem-vindo a todos que prestigiam o meu canal, né? Eu me chamo Tereza, sou professora especialista e hoje nós iremos falar um tema um pouquinho desconhecido para muitos. Nós vamos falar sobre a escola mútua e a escola agrícola, não dos tempos passados, hein, gente? Sobre os educadores revolucionários, os que fizeram a nossa história, né? Então, hoje vamos falar sobre educadores que transformaram a história da educação, mais do que ensinar. Eles mudaram a forma como enxergamos o aluno e o próprio ato de educar. Um desses nomes é Jean-Marie Delamenaz. Ele nasceu em 1780 e faleceu em 1860, cuja contribuição ecoa até nos dias atuais. Jean-Marie Delamenaz ele fez educação para o povo. Ele era sacerdote, educador francês. Lamennais foi confundador, ele era confundador dos Irmãos da Instrução Cristã de Ploermer. Sua missão era bem clara, né? Era levar a educação às crianças e jovens mais pobres, especialmente aqueles que viviam no campo, que naquela época era muito difícil o estudo, viu, gente? Não era que nem hoje, tá? Era muito dificultoso para todos estudar, né? Ele foi um educador revolucionário. Podemos chamá-lo de revolucionário porque suas ideias romperam com o modelo elitista da sua época, em um contexto marcado pelas transformações após a Revolução Francesa. Ele ousou defender educação para todos e não apenas para as elites. A sua proposta democratizou o acesso ao ensino, valorizou os mais excluídos, formou educadores comprometidos com a realidade social. Havia poucos professores naquela época e muitos não tinham especialização, né? Foi ele que modernizou o ensino naquela época, porque não tinha, né? Professores especialistas. Esses educadores, esses educadores não apenas transformaram seu tempo, eles deixaram pegadas profundas que orientam as futuras gerações. Suas ideias permanecem vivas valoriza, sempre que um professor valoriza o aluno, o ensino, ele se conecta à realidade. A educação forma para a vida mais do que métodos, deixar um propósito, formar seres humanos conscientes, críticos e capazes de transformar o mundo. Olha só, naquela época ele já se preocupava, né, com ensino de qualidade para todos. Agora nós vamos falar do ensino mútuo, né? Ensino mútuo. O ensino mútuo e BNCC, alinhamento pedagógico. O ensino mútuo, por que tinha ensino mútuo? Por causa de poucos professores e colocando uma classe junto com outra, de outra série, eles aprendiam melhor e ninguém ficava sem estudar, né? Mas agora ele tentando alinhado ao alinhamento pedagógico, que o BNCC é de agora, não era daquela época. Então, a relação com as competências gerais da BNCC já mudou muito, né? O estudo, o estudo desse modelo histórico contribui diretamente para várias competências. Competência 1, conhecimento, compreender o ensino mútuo como parte da história da educação. A analisar contexto como a Revolução Industrial e suas demandas educacionais. Competência 2, pensamento científico e crítico e criativo. Refletir sobre limites e potencialidade do
Método: comparar com metodologias atuais ativas, colaborativas, tá? A competência 6. Competência 6, trabalho e projeto de vida. Discutir o papel do aluno como protagonista, que eram monitores, né? Os alunos que sabiam mais ensinavam aqueles que sabiam menos. Um ajudava o outro, por isso que era mútuo, né? Ajudava os professores também. Relacionar com autonomia e responsabilidade. A competência 9, empatia e cooperação. O ensino mútuo favorece a colaboração entre os estudantes, cria vínculo também, né? Desenvolve ajuda entre pares, que é muito importante. Habilidades por áreas. História, ensino fundamental 2, compreender modelos educacionais do século XIX, relacionar educação e transformações sociais. Pedagogia, formação de professores, analisar práticas tradicionais versus inovadoras, refletir sobre a gestão de sala de aula com grande grupo, né? Para refletir um pouco, nós vamos falar que a escola atual, ela considera a realidade dos alunos como deveria? Estamos formando para a vida ou apenas transmitindo conteúdos? Que marca estamos deixando como educadores de hoje, você sabe? Então, isso é para nós fazer o quê? Refletirmos, né? O que é ser revolucionário na educação? Ser revolucionário na educação não é apenas inovar, é transformar vidas. O legado de Jean-Marie Delamenais e de tantos outros educadores nos mostra que ensinar vai além da sala de aula. É um ato de compromisso com o presente, responsabilidade com o futuro. Educar é plantar sementes que florescem em gerações futuras, tá? Possibilidade de aplicação em sala. Atividade 1. Simulação do ensino mútuo. Dividir a turma em grupo. Escolher monitores. Você vai escolher sempre os melhores alunos para te ajudar, né? Aplicar uma atividade com ensino entre pares. Depois, reflexão crítica sobre a experiência. Atividade, debate, tema, ensinar muitos ou ensinar bem. O que é mais importante? Né? Ensinar bem, né, gente? Aqui vamos ver o aspecto do ensino, o papel do aluno no ensino mútuo, monitor ativo, metodologias atuais, ele é o protagonista da história. Ensino repetitivo no ensino mútuo, metodologia atual, crítico, reflexivo, professor, aspecto, né? Ensino mútuo, centralizador, metodologias atuais, mediador. No ensino mútuo, o aluno ia dar exatamente aquilo que o professor mandava, né? Ele não podia ficar escolhendo, ele era apenas um monitor que ajudava na classe, que ajudava o professor. A atividade 3, comparação pedagógica, aspecto do ensino mútuo, metodologias atuais, papel do aluno, monitor, ativo. Isso aqui tem tudo a ver com o que nós falamos anteriormente, mas compactado, né? Professor repetitivo, crítico, reflexivo e professor centralizador, mediador, para guardar mais, né, na memória. Diferenças importantes. Jean-Marie Delemenez, educação cristã e popular, com influência rural. Felicite Delamanez, pensamento social e filósofo. Joseph Lancaster, ensino mútuo monitorial. Jean-Marie Delamanez, ele foi importante educador francês, cofundador da Escola de Instrução Cristã. Sua proposta educativa voltava-se às camadas populares, especialmente do meio rural, sendo considerado um precursor. Nós já falamos anteriormente, mas voltamos outra vez. Prática educativa ligadas ao trabalho e à vida do campo, né?
E no Brasil, as escolas agrícolas surgiram mais tarde com foco em formação para o trabalho no campo, desenvolvimento econômico e ensino técnico, especialmente no século XV e o século XX, né? Século XIX, século XX. Síntese pedagógica, Lancaster, ensino em massa. Ensino em massa. No século XIX e no século XX houve grande mudança, viu, gente? E o Lancaster ele ensinava ensino em massa, com poucos recursos, que não havia muito recurso na época. Educação agrícola, ensino prático, ligado à vida e ao trabalho. Ambos respondem a necessidades social diferentes, mas mostra como a educação se adapta ao contexto histórico. Que nós vamos falar um pouquinho das escolas agrícolas, né? As escolas agrícolas surgiram mais tarde como foco em formação para o trabalho de campo, especialmente para aqueles alunos que moravam na, nas fazendas, tudo, né? E eles que tinham que aprender como cuidar das terras, ajudar os seus pais também, né? Desenvolvimento econômico, ensino técnico, que foi muito. Nos anos 80 tinha muita escola, né, do ensino técnico, e ainda tem, né? Especialmente no século XIX e XX. Ele ensina em massa, com pouco recurso. Educação agrícola, ensino prático ligado à vida e ao trabalho. Ambos respondem a necessidades sociais diferentes, mas mostra como a educação se adapta ao contexto histórico. Isso aí nós já tinha visto, né? Das escolas, que ele tinha a formação. Aqui na escola, as escolas agrícolas surgiram mais tarde como foco em formação para o trabalho no campo. E isso aqui nós já tinha acabado de ler sobre as escolas técnicas e a sua formação. E agora, para finalizar, nós vamos falar da educação revolucionária, da educação popular, ao legado que transforma gerações. A história da educação ela é marcada por grandes nomes que ousam pensar diferentes em tempos de desigualdade, escassez de professor e modelos excludentes. Alguns educadores se levantaram como verdadeiros revolucionários, não com armas, mas com ideias capazes de transformar o mundo. Um desses nomes foi Jean-Marie de Lamennais, cuja contribuição ecoa até os dias atuais, até nos nossos dias, viu, gente? Ele é sacerdote, educador francês, e foi o fundador das instruções, das Irmãos de Instrução Cristã. Sua missão era bem clara: levar educação às crianças e jovens mais pobres, especialmente aqueles que viviam no campo. Em sua época, em que o ensino era privilégio de poucos, ele defendeu educação acessível, formação moral e religiosa, ensino ligado à realidade dos alunos, um percussor da educação voltada ao campo. Lamennais compreendeu algo essencial: a educação precisava dialogar com a vida real das pessoas. Por isso, ele valorizou muito o trabalho, a vida rural, a formação prática do seu dia a dia. Mesmo sem criar diretamente escolas agrícolas formais, ele é considerado um precursor das ideias que influenciaram a educação agrícola ao propor um ensino conectado ao cotidiano. Um educador revolucionário. Podemos chamá-lo de revolucionário, porque suas ideias romperam com o modelo elitista da sua época, em um contexto marcado pelas transformações após a Revolução Francesa. Ele ousou defender a educação para todos e não para a elite, como era praxe naquela época. Naquela época, os ricos, poderosos, né? Eles tinham os melhores ensinos, os pobres não tinham, e aquele tempo também as escolas era muito difícil, porque os alunos era muito humilhado.
tá? Sofria muita humilhação. Não era que nem é hoje em dia, mas esses educadores, eles ajudaram muito, muito mesmo, porque você pode ver que a maioria das escolas boas foi formada por grandes educadores que eram padres, Jesus, né? Os padres, que eles ensinavam moral, ensinavam educação, religião, ele ensinava tudo para essas crianças. E eles não faziam pouco caso daqueles que não tinham dinheiro. Para eles, tudo era iguais, né? E realmente, perante as leis, né? Nós todos temos o mesmo direito, se bem que ele está no papel, mas muitos não cumprem, né? Esses requisitos. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilham, se inscrevam no canal, deixem seu joinha. E se vocês gostaram da história desses educador revolucionário que transformou o ensino, vocês podem pesquisar mais sobre eles e aprofundar os seus ensino, tá? Agradeço e até o próximo estudo. Obrigado a todos.